Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal O Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e o mais importante, corintiano. Hoje a gente vai fazer a análise de Corinthians 5, Atlético Paranaense 2, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena para 44 mil pessoas e com o gol que finalmente saiu de Memphis Depay, mesmo após um susto que o Timão deu no primeiro tempo, após abrir 2-0, cedeu o empate para o Atlético Paranaense e depois no segundo tempo a porteira abriu após o gol do Memphis. Mas a gente vai falar direitinho do que foi o jogo do Corinthians. O Corinthians que mais uma vez veio no seu triângulo ali no meio de campo, num 4-1-3-2, né? Que já é natural do Ramon Dias, com Hugo Souza, Kaká e André Ramalho, Mateuzinho, José Martinez, Matheus Bidu, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians começou muito bem. Eu gosto desse triângulo do Corinthians aqui no meio de campo, com o primeiro volante aqui dando a sustentação. E o Corinthians começou bem, rodando a bola bem, marcando em cima, marcando pressão. Nenhum jogador mantendo posição, rodando bastante aqui o Carrillo com o José Martinez. O Corinthians abriu os 2 gols de vantagem, né? Jogando bem, marcando em cima, como eu disse. Mas depois do segundo gol do Corinthians, o Corinthians teve um ponto de virada na partida que eu vou dizer qual foi. Foi o José Martinez. O Corinthians se acomodou no segundo gol do Corinthians, tirou o pé, e o José Martinez, ele é um bom jogador, marcando, ele tem uma noção de espaço muito grande, de cobertura, mas quando ele quer fazer o que ele não sabe, quando ele começa a ficar um pouco acima do tom na partida, querer fazer inversão de jogo, ele se perde no jogo, e ele se perdeu com passes errados ali no meio campo. Ele foi o responsável pelos 2 gols do Atlético Paranaense, no meu ponto de vista, não tanto do segundo, mas o primeiro, que trouxe o Atlético Paranaense para a partida, porque ele errou passes ali que começou a dar a bola para o Atlético Paranaense. E o Corinthians tem uma atmosfera que é legal de se jogar, não só para o jogador do Corinthians, para o adversário também. Um bom gramado, estádio cheio, o jogador de futebol, você pode puxar qualquer pessoa que gosta de jogar futebol. Quando tem um clima bom, uma quadra boa, você gosta de jogar, você se sente mais motivado e você dá a bola para o adversário dessa maneira, coloca ele dentro do jogo. E foi o que o Corinthians fez, foi o que o José Martinez fez com o Atlético Paranaense, dando a bola, dando vontade para o Atlético Paranaense jogar. E o Atlético Paranaense fez o primeiro gol e depois o segundo, num apagão ali do Corinthians. E o primeiro gol muito parecido com o do primeiro turno que o Atlético Paranaense fez no Corinthians, que o Esquivel cruza a bola, ninguém impede o cruzamento ali do Esquivel e o Nicão acaba fazendo o gol. Foi um erro de marcação, um erro do setor defensivo do Corinthians. O Carrillo foi para cobrir o Mateuzinho, que estava dentro da área, foi um erro total, e ele teve todo o tempo do mundo e espaço para olhar para a área, cruzar e o Nicão fazer o gol. E o segundo gol, o Eric entrou dentro da área livre, sem chances para o Hugo. Nos 2 gols, o Corinthians nitidamente sentiu ali o clima no estádio, a fisionomia dos jogadores era de derrota, assim como foi o gol no finalzinho para o Internacional. Mas no segundo tempo, o Corinthians ainda voltou mal, o Atlético Paranaense voltou melhor que o Corinthians. O Corinthians fez uma única mudança no segundo tempo, que foi sair o Breno Bidon, muito mal na partida, por sinal, junto com o José Martinez, foram os piores jogadores do Corinthians. E aí o Corinthians voltou a jogar com 3 atacantes, né? Deixando os 2 volantes, os 2 volantes mesmo, o José Martinez e o Carrillo. O Garro já voltou a jogar num 4-3-3 com o Yuri Alberto de ponta esquerda, o Memphis de centroavante e o Romero de ponta direita. E o Corinthians voltou mal, o Atlético Paranaense continuou melhor, e num contra-ataque o Memphis sofreu a falta e fez uma pintura, um gol sensacional. O primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Corinthians, um golaço de falta. E aí o Atlético Paranaense sentiu de novo o gol e o Corinthians entrou no jogo, começou a ter mais a bola. O Corinthians não pode dar margem para erro, o Corinthians não pode relaxar, o Corinthians não tem uma posição na tabela que ele pode relaxar em partida nenhuma, e relaxou e acabou pagando por isso no primeiro tempo.
né? Aos 19 minutos, o José Martínez foi sacado para entrar o Charles, mantendo a mesma estrutura, num 4-3-3, e o Charles como um primeiro volante, e o Carrilho é um absurdo que joga bola, o Carrilho, uma classe, um excelente contratação para mim, um dos melhores da partida hoje também, junto com o Garro, que não fez uma grandíssima partida, mas numa partida mais ou menos do Garro, ele participa de três gols, com uma assistência, cobrou escanteio no gol do Kaká e fez o gol ali, o quarto gol que praticamente selou a vitória do Corinthians. Aos 38 minutos saiu o Carrilho para a entrada do Ranieri e o Garro para a entrada do Coronado. Um pouquinho antes, eu esqueci de falar aqui, o Memphis saiu aos 30 minutos para a entrada do Thales Magno, que participou no belíssimo gol do Yuri Alberto, o gol que fechou a noite, o quinto gol, uma jogada belíssima de Romero para Garro, Garro para Thales Magno e o Yuri Alberto finalizando, e o Corinthians fechou a noite com uma atuação de encher os olhos ali no final do jogo. Mas o primeiro tempo preocupa, o Corinthians precisa, como eu disse, eu gosto desse triângulo no meio de campo, mas quando deixou de jogar com os três zagueiros, perdeu um pouquinho a consistência defensiva que tinha, principalmente o André Ramalho vem sentindo jogar de dois zagueiros ali. O Corinthians precisa achar esse equilíbrio, cria bastante com esse ataque com o Yuri e Memphis, com o Garro armando, o André Carrilho. O Corinthians tem um bom time, precisa focar, diminuir os erros e a gente pode, sim, enfim, festejar ali, sair da zona do rebaixamento, mas foi só a primeira guerra, faltam 8. A gente tem tudo para continuar nessa tomada e no domingo tem uma guerra contra o Flamengo, a semifinal, jogo de volta em que perdemos de 1-0 no Maracanã e a gente tem condições de reverter isso daí. Perdemos o Yuri Alberto para o jogo contra o Cuiabá, perdemos o José Martínez, que hoje foi uma negação, 2 desfalques, mas a gente tem condição de ir contra o Cuiabá também e vencer o jogo, um jogo que vai demorar ainda. A gente pega o Flamengo pela Copa do Brasil e depois o Racing pela Sul-Americana, 2 semifinais aí pela frente. Vamos às avaliações individuais. Eu vou dar nota 7 para o Hugo. Os 2 gols não teve culpa e fez algumas boas defesas ali, é um goleiro muito bom, gosto muito do Hugo. Kaká, nota 7,5 pelo gol, pela entrega, sempre razoável, jogou muito bem, fez o gol, merece uma nota alta. O André Ramalho eu vou dar nota 6,5, falhou no gol do Atlético Paranaense, no gol do Nicão, deixou o Nicão se antecipar, não foi uma falha de antecipação ali de posicionamento, mesmo também uma consequência da falha de ter deixado o Esquivel cruzar e acabou tomando o gol o Corinthians. Mateuzinho, nota 7,5, defensivamente ele teve algumas inseguranças ali, principalmente na cobertura que o André Carrilho teve que fazer no lance do Esquivel, mas marcou um golaço, uma pintura, nota 7,5 para Mateuzinho. Matheus Bidu, nota 7, um jogo digno, justo, vem entregando o que é necessário dele. Quando o Corinthians abriu 2-0, eu senti um pouco de muito passe para trás do Bidu, podia continuar tocando a bola para frente, mas fez uma partida muito boa. O José Martínez, nota 4,5 para mim, foi uma negação com a bola no pé, assustou, mas torcer para que ele melhore, se ache, e a gente volte a falar bem do José Martínez, né? O Breno Bidon foi outra negação na partida. Quando tem jogos muito físicos, ele deixa a desejar. Em nota 5, o Breno Bidon não conseguiu ficar com a bola, perdeu bolas ali no meio de campo, não criou, fez um jogo apagadíssimo e foi substituído no intervalo pelo Romero. Rodrigo Garro, não tem como dar uma nota abaixo de 8 para ele, porque mesmo ele não tendo a melhor das suas atuações, ele participou de 3 gols, fez um gol, uma assistência, cobrou escanteio no gol do Kaká. Rodrigo Garro é o coração do time, não tenho o que dizer. André Carrilho, para mim, nota 8. Eu vou ter que dar nota 8 pro Carrilho, porque ele dita o ritmo do Corinthians, vestiu a camisa, se identificou, joga de terno, uma classe para jogar bola, sensacional. Estou apaixonado pelo André Carrilho com a camisa do Timão. Memphis Depay, muito bem, recuperando ritmo, conseguindo segurar a bola, saindo, se entregando defensivamente, coisa que ele não fez em nenhum time que ele atuou.
Isso mostra que ele está entendendo onde ele está. E o gol dele, uma pintura. Nota 8 para Memphis Depay, nota 7,5 para Yuri Alberto, um guerreiro dentro de campo. Deixou um pouco ali a desejar em 2 finalizações no primeiro tempo, que ele demorou a finalizar, mas o Yuri Alberto sempre ali vem retomando as suas boas atuações, fez um golaço também, o 5º gol do Corinthians. Os jogadores que entraram pouco tempo, né, o Charles até entrou um pouquinho mais, o Romero apagado, nota 6, participou do último gol ali, um golaço do Yuri Alberto, mas não fez nada demais, nota 6 pelo básico que ele fez na partida. Charles, nota 6, roubou a bola quando entrou ali, entrou dominando a bola errado, mas depois recuperou e participou, fez a jogada ali do gol. O Raniel e o Coronado eu vou deixar sem nota, entraram quase aos 40 minutos do segundo tempo, sem muito tempo ali para participar. E o nosso técnico Ramon Dias eu vou dar nota 7, porque escala bem, mexe bem, e hoje não teve culpa nos 2 gols, foi uma recuada que o próprio time deu, não foi culpa do Ramon Dias, que tentou consertar no segundo tempo, mexeu ali, colocou no 4-3-3, e o Corinthians voltou mal, mas com o gol do Memphis se ajustou e voltou aos trilhos. É isso, fiel. Domingo é uma guerra contra o Flamengo e a gente se encontra aqui no pós-jogo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e vai Corinthians!